came from the mud. There's dirt on my Artlist.io. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running. E aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Douglas Elias e eu estou com vocês hoje para mais um vídeo sobre conhecimentos específicos. Nós temos gravados alguns vídeos anteriormente, tratamos de toda a legislação municipal e eu abri um novo bloco de vídeos de questões, trazendo questões sobre conhecimentos específicos. Trouxe um vídeo de Código Penal. Anteriormente, na semana passada, eu trouxe um vídeo sobre abuso de autoridade. E hoje eu quero trazer um vídeo sobre o crime de tortura, a Lei 9.455 de 97. Por que eu resolvi trazer um vídeo especificamente sobre os crimes de tortura? É uma lei extremamente pequena, se você parar para examinar e comparar em relação às demais leis que a gente precisa estudar. Entretanto, é uma lei importantíssima e que o examinador pode explorar ali na hora de redigir uma questão, fazendo com que você possa se confundir e perder ponto, tá? Ele pode explorar, por mais que a lei seja pequena, existem uma série de detalhes que precisam ser percebidos, precisam ser interpretados, precisam ser lidos com cuidado na hora de resolver essas questões. E eu tenho visto que muita gente tem me pedido para gravar um vídeo sobre crime de tortura porque tem errado questões. Tem feito questões, não tem conseguido interpretar corretamente a questão, não tem sabido diferenciar causa de aumento, de qualificadora. E eu quero trazer então um vídeo para resolver algumas questões e trazer alguns pontos que eu acho que são importantes, são fundamentais para você poder resolver as questões de tortura e ganhar esses pontos aí. Beleza, galera? Mais uma vez, eu quero dizer que se você está se preparando para o concurso de Jundiaí e quer ter uma preparação ainda mais eficiente, nós temos simulados para a prova de Jundiaí num preço bem simbólico, bem irrisório, apenas R$ 9,99. Você vai poder aí adquirir o nosso simulado com 50 questões na mesma estrutura da prova e testar os seus conhecimentos, afunilar ali aquilo que você já sabe, tá? Perceber também, o simulado é importante para isso, né? Ele ajuda você a perceber seus pontos fortes e seus pontos fracos. E nessas últimas semanas, nessa reta final, conseguir direcionar seu estudo. Se eu errei muito de português em relação à crase, eu vou estudar a crase. Se eu errei muito de português em relação à colocação pronominal, eu vou na colocação pronominal. Se nas leis especiais eu errei muito a legislação municipal, eu vou na legislação municipal. E assim você vai fechando o cerco, tá? Para chegar muito bem lá no dia da prova. Beleza, galera? Então eu quero iniciar esse vídeo sobre o crime de tortura. E inicialmente, né, eu quero trazer algumas informações antes de começar a resolver questões. Galera, o crime de tortura, ele está previsto na legislação extravagante, né, essa lei 9.455, mas quem já estudou direitos humanos sabe que também está previsto lá no plano internacional a vedação à tortura. Existe eu não me lembro se é um tratado, se é uma lei, apenas eu não vou me lembrar agora, mas existe lá nos direitos humanos, acho que é um tratado contra a tortura, e lá, tudo que você encontra lá é muito parecido com o que você vai encontrar aqui. E eu queria ressaltar essa similaridade para dizer uma coisa, que quando você estuda lá nos direitos humanos os crimes de tortura, você vai ver que lá no plano internacional, tortura é um crime próprio, tá? E aqui no plano nacional é um crime comum como regra. Por que eu estou trazendo isso? Porque você pode se confundir. Se você já está estudando para outros concursos, você pode ter visto lá que o conceito de tortura é qualquer ato praticado, tal, para obter confissão, aí diz lá, quando infligido por funcionário público, tá? Isso é lá no plano internacional, galera. Lá no plano internacional. Isso é uma hipótese de crime próprio. Existe crime próprio na lei 9.455? Existe, tá? Mas quando for crime próprio, eu vou trazer aqui um ressalto. Eu vou falar, ó, galera, esse tipo de modalidade só pode ser cometido por um agente especial, é um crime próprio. Então eu tô trazendo essa introdução para dizer, não confunda, tá? Se você não viu direitos humanos ainda, não tem problema. Regra no Brasil, lei 9.455 de 97. O crime de tortura, como regra, é um crime comum, tá? É o que a doutrina chama de crime jabuticaba. A jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil, tá? E no Brasil, especificamente, o crime de tortura é um crime comum, beleza? Então eu trouxe essa introdução só para você ter uma noção e acabar não se confundindo.
Outra coisa, galera, esse crime ele está baseado lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que traz uma imposição, uma vedação completa, né, da tortura ou do tratamento cruel ou degradante, né, a CF lá vai dizer, a Constituição Federal, que se impõe uma vedação absoluta, porque ninguém será submetido a tortura ou a tratamento cruel ou degradante, beleza? Mais uma informação em relação ao crime de tortura antes de iniciar as questões. Galera, é um crime de ação pública incondicionada, tá? Então cabe ao Ministério Público toda a ação penal. Não é necessário representar. É um crime de ação pública incondicionada. É um crime que admite tentativa, tá? Isso aqui dificilmente será cobrado na prova, mas apenas por informação. É um crime que pode ser fracionado. Então é possível tentativa de tortura. De repente pode vir na prova. Não existe tentativa de tortura, existe sim. A tentativa é possível. É um crime material, né? É um crime material e é um crime que admite desistência voluntária. Para quem não sabe o que é desistência voluntária, quando eu posso prosseguir na empreitada criminosa e eu voluntariamente, conscientemente, eu deixo de querer praticar. Então eu respondo só pelos atos já praticados, eu não respondo pelo próprio crime, tá? Isso aqui não é uma coisa que eu acho que vai cair na prova, apenas algumas informações, tá? Isso aqui são informações para quem está estudando para outros concursos e vai acabar vendo a aula. Para vocês que estão estudando aqui para a Guarda de Jundiaí, gravem só essas informações em relação ao crime de tortura. É uma ação pública incondicionada, admite tentativa, tá? Acho que essas são as duas informações mais importantes. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar a nossa bateria de questões sobre o crime de tortura. Eu pretendo resolver aqui 11 questões e, na medida que eu as for resolvendo, trazer algumas explicações, alguns esclarecimentos. Beleza, galera? Então vamos lá. Questões, né? Lei 9.455 de 1997, tortura. Questão número 1. A Constituição Federal prevê como direito fundamental o fato do ser humano não ser submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. No que diz respeito à Lei 9.455 de 97, que definiu os crimes de tortura e deu outras providências, é correto afirmar que a. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, permitida a anistia por iniciativa do Presidente da República. B. O condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena de acordo com o tamanho da pena base aplicada. C. O crime de tortura pode ser praticado, entre outras hipóteses, por aquele que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. D. O agente que comete crime de tortura tem a sua pena aumentada de 1/3 a 1/6. E E. O agente deve iniciar a pena em regime fechado. Nos termos da Lei 9.455, qual das alternativas traz uma redação correta? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e já trago o gabarito. Muito bem, galera, muito bem. Gabarito da nossa primeira questão, tá? Gabarito letra C, corretíssima. O crime de tortura pode ser praticado, entre outras hipóteses, por aquele que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Muito bem a redação dessa questão, quando ela diz que pode ser praticado, entre outras hipóteses. Por quê? Porque o crime de tortura é um crime que pode ser praticado de várias formas, não apenas constrangendo com emprego de violência ou grave ameaça para provocar ação de natureza criminosa. E aí, por isso, galera, mais à frente eu trarei aqui algumas classificações, algumas nomenclaturas, algumas definições sobre tortura que vão nos ajudar a interpretar a questão de maneira a saber se é um crime próprio, se é um crime comum, a saber que tipo de tortura é. Isso vai ajudar a resolver as questões e acertar, beleza? Na hora que for o momento certo, eu vou trazer então aqui algumas classificações, trouxe as definições aqui, vou apresentar. Eu acho que vai ser muito importante na hora de resolver as demais questões. Mas vamos aqui apontar os erros das demais alternativas. Primeiro, galera, A. O crime de tortura ele é realmente inafiançável, insuscetível de graça, e também não cabe anistia nele, tá?
é insuscetível de graça, inafiançável e não cabe anistia, tá? Anistia é um certo tipo de perdão pelo presidente da República, tá? Não cabe anistia no crime de tortura, é inafiançável, insuscetível de graça e também de anistia. Lembrem lá do mnemônico 3TH, não tem graça, né? Tráfico, tortura e terrorismo não tem graça, não tem anistia e também é inafiançável, tá? Tome cuidado. Tortura não é imprescritível, tome cuidado, tá? Não é imprescritível. Só é imprescritível ração. O que é ração, Douglas? Racismo e ação de grupos armados, tá? Então, a tortura, ela é inafiançável, insuscetível de graça e anistia, mas não consta como se fosse um crime imprescritível, beleza? Tome cuidado, o examinador pode enfiar isso aqui no meio da redação, dizer que a tortura é imprescritível. Só é imprescritível ração. Ração é racismo e ação de grupos armados, beleza, galera? B. O condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena de acordo com o tamanho da pena base aplicada. De jeito nenhum, tá, galera? Não é de acordo com o tamanho da pena base aplicada, não. Ó, deixa eu mostrar para vocês a lei aqui. E vou mostrar uma coisa. Olha aqui, ó. A condenação, parágrafo 5º, acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Então é pelo dobro do prazo da pena aplicada que ele ficará interditado para exercício do cargo, beleza? Não é, a penalidade não vai ser de acordo com o tamanho da pena base aplicada, não, beleza, galera? A gabarito nosso é a alternativa C, beleza? A alternativa D diz o seguinte, galera: o agente que comete crime de tortura tem sua pena aumentada de 1/3 a 1/6. Galera, tomem cuidado. Realmente existe uma previsão de aumento de pena aqui no crime de tortura. Mais à frente eu falarei sobre ele e também sobre as hipóteses cabíveis para esse aumento. Mas a lei não diz que será de 1/3 a 1/6. Tome cuidado, o examinador ele inverteu a ordem aqui. Será de 1/6 a 1/3 o aumento, tá? Não sou matemático, se você quiser discutir aí e falar, vai dar no mesmo, não sei se dá no mesmo ou não, para mim não interessa, para mim interessa é o que está na lei, tá? Se ele diz que vai ser de 1/6 a 1/3, logo não é de 1/3 a 1/6, tá? Não é invertido. Então, cabe aumento de pena no crime de tortura de 1/6 a 1/3 em algumas hipóteses. Então, só nessas, eu vou responder aí aqui, depois eu já vou falar alguma coisa, peraí. O agente deve iniciar a pena em regime fechado. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Galera, realmente consta na lei, olha só, a previsão de que ele tem que iniciar em regime fechado. Ó. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, tá? Que é aquela que dá omissão, depois a gente vai ver, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Isso consta na lei, mas isso daqui já foi declarado inconstitucional, tá? Pensamento consolidado do STJ e do STF, tá? Já está ali pacificado dentro do âmbito do STJ e do STF que não é necessário iniciar o regime fechado no crime de tortura, tá? Então já está pacificado, já está consolidado no STF e no STJ que quando a pessoa é condenada por crime de tortura, ela não será obrigada a iniciar em regime fechado. Douglas, o que eu levo para a prova? STF e STJ. A menos, galera, a menos que você chegue lá e veja a questão. A VUNESP não tem esse tipo de característica. A VUNESP é uma banca responsável. Ela não é responsável, ela não redige questões nesse estilo. Mas vamos supor que eu chegasse para resolver a questão e a A fosse absurda, a B fosse mais absurda ainda, a C incabível, a D não tem como, e lá na E eu encontrasse essa. Galera, se nenhuma das demais alternativas está correta e a E estiver presente, você vai assinar lá a E. Depois pode caber recurso, a gente vai discutir isso daí. Mas você não vai assinalar a letra E do regime fechado, né? Não é necessário iniciar o regime fechado, porque já está pacificado no âmbito do STF e do STJ que isso é inconstitucional, beleza? Como eu disse, a VUNESP jamais vai pegar uma questão de um crime de tortura, vai colocar 4 alternativas erradas e vai colocar isso daqui como correto, tá? Pode ter certeza que não. Mas eu tô te alertando. Examina a questão, tá?
Tem outra alternativa melhor do que essa? Vá nela sem sombra de dúvida. Procure outra que não seja essa. Ah, Douglas, eu li tudo, tava tudo errado. Tava dizendo que tortura cabia anistia, tava dizendo que tortura era afiançável na B, tava dizendo que a C que era suscetível de graça, a D tava dizendo que aumentava de 1/9 a 1/4. Só tinha essa. Aí você vai marcar essa, tá? Aí depois a gente discute. Mas como eu tô dizendo, não é necessário iniciar em regime fechado. Beleza, galera? Leve para a prova, tá? O entendimento consolidado no âmbito do STF e do STJ, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra C, aqui a modalidade de tortura, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Como eu falei, entre outras hipóteses, porque só o parágrafo 1º, ele apresenta três hipóteses de se praticar tortura, tá? E aí a gente tem uma definição para cada uma dessas, por exemplo, aqui, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, nós falamos então de tortura crime, tá? Depois eu apresento a classificação e as nomenclaturas para ficar mais fácil. Beleza, galera? Então vamos lá. Questão de número 2. De acordo com a Lei 9.455 de 1997, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa correta. A condenação de agente público no crime de tortura não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e nem a interdição para o seu exercício. B. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, mas pode ser anistiado. C. Se a vítima for brasileira, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime tenha sido cometido fora do território nacional. D. A pena do crime de tortura não aumenta quando é cometida contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos de idade. E E. Não é considerado crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, tá? Nos termos da lei de tortura, qual das alternativas apresenta então uma redação correta? Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou alternativa E? Galera, muito bem, tá? Eu vou resolver essa questão agora de uma forma inversa. Ao invés de apontar primeiro a alternativa correta, a gente vai procurar os erros das alternativas, como eu já falei em outro vídeo. Às vezes a gente não está muito seguro para marcar a alternativa correta, então a gente faz por eliminação, procura os erros nas demais e diminui as chances de errar a questão, beleza? Então vamos lá, vamos começar pela primeira, de acordo com aquilo que eu já falei e com aquilo que a gente já resolveu na primeira questão. A condenação de agente público no crime de tortura não acarretará a perda do cargo. Pronto, já paramos aqui, ó, tá? A gente sabe que no crime de tortura a perda do cargo é automática, não precisa ser motivada, não é a critério de ninguém. É um efeito extrapenal automático, tá? A perda do cargo, da função e da interdição. Tá? Então, quando diz aqui nem a interdição, errado. É um efeito automático, tanto a perda do cargo, da função do emprego público, quanto a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele foi condenado a 4 anos, vamos supor, a 4 anos pelo crime de tortura, ele vai ficar interditado pelo dobro da pena aplicada. Quanto que foi? 4? O dobro de 4 é 8. Então, ele vai ficar 8 anos interditado para o exercício do cargo. Beleza? Então, a alternativa A está errada. Ela não está conforme a redação da lei, tá? Um efeito extrapenal automático, mais uma vez eu falo, é um efeito extrapenal automático, não precisa de motivação, vai acarretar automaticamente da condenação por crime de tortura. B. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, mas pode ser anistiado. A gente já sabe que não, tá? Não cabe anistia. Vou mostrar aqui para você na lei, para ficar mais fácil, tá? Não cabe anistia, não cabe graça. Tá aqui, ó, parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá? Não é imprescritível, tá? É inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, tá? Beleza? Então, olha só, nós já diminuímos aqui
bastante a chance de errar a questão, tá? Se nós não soubéssemos ainda a resposta errada, a resposta correta, a gente poderia continuar, mas a chance aqui já aumentou bastante de acertar, beleza? Bom, se a vítima for brasileira, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime tenha sido cometido fora do território nacional. Perfeita redação dessa questão, galera. Aqui aplica-se o princípio da extraterritorialidade, tá? Isso a gente estuda lá no Código Penal, tempo e lugar do crime. Então, mas como regra, no Brasil, aplica-se o princípio da territorialidade, né? Os crimes praticados no Brasil são julgados conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Mas existem algumas hipóteses do crime ter sido praticado fora do Brasil e mesmo assim a lei penal brasileira ser aplicada nesses casos, que é, por exemplo, um crime, no caso do crime de tortura, tá? Se a vítima for brasileira e o crime de tortura for cometido contra ela, mesmo que tenha sido cometido fora do território nacional, lá em outro país, aplica-se a legislação penal brasileira, beleza? Então, está exatamente conforme a lei diz. Se uma pessoa brasileira for em outro país, está lá, sei lá, nas férias, viajando, e ela for vítima de um crime de tortura lá por alguém, e ela processar essa pessoa, vai ser aplicada a lei penal brasileira, mesmo tendo sido cometido fora do território nacional, pelo princípio da extraterritorialidade. Beleza, galera? Então, a alternativa C está correta e vamos para a alternativa D. A pena do crime de tortura não aumenta quando é cometida. Olha, a alternativa D, eu vou comentar ela mais pra frente, tá? Mas a gente sabe que no crime de tortura cabe aumento, então se o examinador disser não existe causa de aumento de pena no crime de tortura, a gente sabe que está errado. Existem algumas hipóteses de crime de aumento, de possibilidade de aumento no crime de tortura, será de 1/6 a 1/3, e essas hipóteses eu vou mencionar elas mais pra frente, tá? Mas essas são as hipóteses exatamente apresentadas na lei. Cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, tá? Não se preocupe em gravar isso, que depois eu vou trazer um mnemônico que vai ajudar bastante, tá? Então, a letra D está errada. São essas justamente as causas de aumento de pena. E a letra E diz que não é considerado crime de tortura submeter alguém sob seu poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico. Falso, tá, galera? É crime de tortura, sim. Eu falei que existem várias hipóteses, várias maneiras de ser praticado o crime de tortura. A gente viu no parágrafo 1, e aqui, essa redação aqui do castigo pessoal, é justamente a redação do castigo 2, do inciso 2, tá? Tá aqui, ó. É a hipótese: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? Então, constitui crime de tortura essas três hipóteses, e essa aqui seria uma hipótese de crime próprio, tá? Essa é uma hipótese que não é qualquer pessoa que pode cometer o crime de tortura nessa modalidade, tá? Somente a pessoa que tem sob seu poder, sob sua guarda, sob sua autoridade. Daqui a pouco eu trago algumas classificações que vão ajudar a gente a gravar, memorizar de maneira mais fácil essas hipóteses de crime próprio, de crime comum, beleza? Então tá aqui, ó, gabarito letra C, duas hipóteses em que a lei penal brasileira vai ser aplicada quando houver crime de tortura. A primeira é, mesmo que a vítima esteja fora do território nacional, sendo ela brasileira, tá? Ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira. Por exemplo, um estrangeiro que vem para o Brasil e comete crime de tortura, ele vai ser julgado nos termos da jurisdição brasileira. Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá. Questão de número 3. A Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, estabelece que pratica crime de tortura aquele que submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de praticar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. B. O agente público que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal. C. Pratica tortura qualquer pessoa que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental,
em razão de discriminação de qualquer natureza. D. O agente público que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça com o fim de provocar ação ou omissão de qualquer natureza. E aí diz que comete tortura qualquer pessoa que se omita diante de constrangimento ou submissão a ato de tortura. Então, nos termos da Lei 9.455, a alternativa que apresenta uma redação correta está na A, B, C, D ou E, galera. Muito bem, galera. Essa é a questão que eu vou usar para poder trazer então as classificações que eu acredito que vão ser muito boas aí, muito eficientes na hora de resolver questões sobre tortura, tá? Primeira coisa, galera, gabaritando essa questão tá aqui, gabarito letra A, aquele que submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? É o que consta na lei, é o inciso 2, né, do parágrafo 1º, a gente viu. E aí, galera, o que eu quero mostrar para vocês nessa questão? Primeiro, vamos aqui na alternativa B, que eu vou apontar o erro, tá? Quando ele diz assim, o agente público que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, certo? A sofrimento físico ou mental, certo? Ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei. Para aqui, tá? Ou resultante de medida legal. Isso está errado, galera. Só vai haver crime de tortura quando o agente público ele submeter uma pessoa sujeita a medida de segurança ou presa a sofrimento físico ou mental por ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá, galera? Ou não resultante de medida legal. Tá aqui, ó. É um crime equiparado, tá? Na mesma pena incorre. Então ele está dizendo que é um crime equiparado. É o que o pessoal costuma dizer que é tortura pela tortura, tá? Mas daqui a pouco eu apresento. Tá? Veja só. Na mesma pena incorre, então incorre nessa pena aqui, ó. Quando diz na mesma pena incorre é porque vai responder pelo mesmo crime, vai incorrer na mesma pena, tá? Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato, olha só, não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá? Se ela for submetida a intenso sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, então nós não temos crime de tortura. Só haverá tortura se for por ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. E ele disse que ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei. Então perceba, uma mudancinha sutil na redação torna a alternativa incorreta, tá? A VUNESP adora isso. Ela gosta de trocar palavras. Tomem cuidado, fiquem atentos, tá? Por isso, a alternativa B está errada. A alternativa C diz que qualquer pessoa que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação de qualquer natureza. Galera, tá errada. A redação chega perfeitinha até o final aqui, tá? Quando ela diz que é indiscriminação de qualquer natureza. Não é indiscriminação em razão de discriminação de qualquer natureza. É em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, por exemplo, se uma pessoa constrange a outra com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual, por exemplo, nós não teremos crime de tortura, porque a lei diz que é em razão de discriminação racial, ou seja, referente à cor da pessoa, ou religiosa, referente à crença, tá? Então não é em razão de discriminação de qualquer natureza, não. Olha só, em razão de discriminação racial, aqui ó, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Então não é em razão de qualquer discriminação, não, galera. A letra D diz que o agente público que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, com o fim de provocar ação ou omissão de qualquer natureza. Mais uma vez está errado, tá, galera? Não é omissão de qualquer natureza, não. É omissão de natureza criminosa. É aquilo que a gente chama de tortura-crime. Por isso eu falei que eu vou apresentar algumas definições aqui, algumas nomenclaturas,
algumas classificações que vão ajudar a gente a resolver esse tipo de questão, tá? Então veja, de natureza criminosa, tá, galera? Aqui, ó, alternativa B, o B aqui, tá? Ó, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tá? Então, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental para provocar uma ação, a pessoa fazer alguma coisa, ou uma omissão, a pessoa não fazer nada, em razão, né, de natureza criminosa, tá? Então, não é de qualquer natureza, não. Por isso a letra D está errada, beleza? E aí diz o seguinte: qualquer pessoa que se omita diante de constrangimento ou submissão a ato de tortura pratica crime de tortura. Aqui está o ponto, galera. Acho que aqui é o momento de eu explorar lá as classificações. Nós temos, como eu falei, como regra no Brasil, que o crime de tortura é um crime comum. O que é um crime comum, Douglas? É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não precisa ter uma condição especial. Mas se a pessoa tiver uma condição especial, por exemplo, condição de agente público, isso vai trazer um aumento sobre a pena dela, tá? Se for praticado contra determinadas pessoas, isso vai trazer um aumento, mas como regra, você que está assistindo aí, a gente pode praticar um crime de tortura. Mas a lei de tortura, ela traz algumas hipóteses que são hipóteses de crime próprio. O que é um crime próprio? Exige-se da pessoa que pratica uma condição especial para que ela possa se enquadrar ali naquela previsão legal. Por exemplo, o Código Penal, lá nos crimes contra a administração pública, nós temos o crime de peculato. O que é o peculato? É o funcionário público que se apropria de um bem, de alguma coisa da administração pública, tá? Ele toma para si, seja no peculato desvio, ele facilita no peculato furto, tá? Tem o peculato por erro de outro, enfim. O peculato exige do agente uma condição especial de agir, de uma qualidade especial do agente. Pode ser praticado por um terceiro, tá? Mas desde que o terceiro conheça a condição do agente público e tenha juntamente com ele concorrido para o crime, tá? Aí seria uma hipótese de coautoria, tá? Pode ser praticado por coautoria, ele ser um coautor junto com o funcionário público, desde que ele conheça a condição do agente público, tá? Eu sou um particular e sozinho eu posso praticar peculato? Galera, não quero entrar em questão de doutrina minoritária, tá? Mas como regra não posso. Eu, particular, não posso praticar peculato se eu não conhecer a condição do agente público, se eu não for beneficiado por ele. Se eu entrar numa repartição pública como particular e simplesmente furtar um bem da administração pública, eu vou responder por furto, tá? E vou responder por furto qualificado, beleza? Mas então, galera, no crime de tortura, existem algumas modalidades que são modalidades que a gente chama de modalidades próprias. Exige-se uma condição especial da pessoa. E essa aqui, chamada de tortura omissão, veja, qualquer pessoa que se omita, tortura omissão, ela é uma modalidade de crime próprio, tá? Não é qualquer pessoa que pode praticar isso. Veja o que a lei vai dizer, tá? Então, não é qualquer pessoa, veja bem. E aí eu já trago a classificação. Parágrafo 2. Ó. Vamos ver se eu acho aqui. Parágrafo 2, tá aqui, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, grave isso, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Esse é o ponto da questão, galera. A tortura à omissão é um crime próprio, porque só pode praticar esse estilo de tortura aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Então, quem tem um dever legal de evitar ou apurar essas condutas e se omite diante do crime de tortura, responde por tortura ou omissão. Douglas, eu não tinha o dever legal de evitar ou apurar. Que crime que eu cometo? Você vai poder cometer o crime lá do artigo 135 do Código Penal, né, que é o crime de omissão de socorro. Se eu tinha ali por contrato, por convenção, por lei, o dever de agir naquela situação e eu não agi, aí sim pode ser que eu entre ali numa omissão imprópria, tá? Tá lá no Código Penal isso daí. Aí eu posso responder nos mesmos termos do agente que se omite. Então, por exemplo, se o agente se omitir lá diante de um furto, e ele tendo o dever legal, eu tendo o dever legal de impedir o furto, eu não impedir, eu vou responder por omissão imprópria, eu vou responder pelo próprio furto. Vou dar um exemplo aqui mais claro. Por exemplo, uma mãe que ela sabe que a filha é estuprada pelo padrasto, né? Ela tem um dever legal, né? Ela tem uma responsabilidade ali direta com a criança, um dever de cuidado. Ela sabe que o padrasto estupra a sua filha, mas ela ama muito ele e
não quer denunciá-la. E a polícia descobre esse crime de estupro e prende ele. E ela sabe de que ele estuprava a menina, mas nunca tomou nenhum tipo de providência. Nos termos do Código Penal, ela vai responder por omissão imprópria, né? Ou seja, ela vai responder pelo próprio crime de estupro, mas ela não estuprou, não interessa, ela tinha uma responsabilidade, tá? Ela tinha um dever de evitar. Então, nos termos do Código Penal, ela vai responder pelo próprio crime de estupro, beleza? Mas aqui no crime de tortura, se você não tinha um dever legal de apurar ou de evitar, você vai responder lá pelo crime de omissão, lá do artigo 135, você não vai responder pelo crime de tortura, beleza? Porque você não tinha um dever de evitar ou de apurar. Beleza, galera? Então é isso aí. Por isso é um crime próprio, ele exige uma condição especial. Qualquer pessoa pode cometer tortura ou omissão? Não. Tem que ser uma pessoa que tinha o dever de evitar ou apurar o crime. Beleza? E aí, galera, é sobre isso que eu ia falar agora. Inclusive, já vou apresentar a classificação aqui. Vou ter que minimizar aqui porque eu não tinha aberto. Tá aqui, galera, ó, deixa eu fechar. Vamos lá, classificações dos crimes de tortura. Eu acho que essas classificações, elas vão nos ajudar, porque quando a gente for resolver mais questões, a gente consegue lembrar do tipo de tortura que é e diferenciar a pena, diferenciar a modalidade. Beleza? Então vamos lá, galera, ó. Tortura à prova é a hipótese 1. Quando que temos tortura à prova? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Quando uma pessoa tortura a outra para obter uma prova, seja por meio de uma declaração, de uma informação ou de uma confissão, seja da vítima ou de uma terceira pessoa, nós estamos diante de uma hipótese de tortura à prova. Não é difícil, galera. Não tem como confundir. Tortura à prova, para que você quer uma prova? Para que você quer uma confissão? Para que você quer uma informação? Para que você quer uma declaração? Para provar algum fato. Então, quando você tortura alguém com um fim, com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão de uma terceira pessoa ou da vítima, nós estamos diante de uma hipótese de tortura à prova. Beleza? Tortura é crime, galera. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Veja que é bem sugestivo. Crime, criminosa. Tá? Então é uma hipótese de tortura que é possível ser realizada. Como isso que eu falei lá da outra vez, que quando ele diz assim, entre outras hipóteses, está perfeita a redação. Porque não é apenas uma hipótese de tortura. Não é apenas para conseguir informação, declaração ou confissão. Pode ser também para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E aí, na hora que você está resolvendo a prova, o examinador coloca lá, só é possível praticar tortura com o fim de obter informação. Você vai olhar e falar, não, existe também a tortura crime, que é para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Você já ganhou a questão. Beleza? Galera, tortura e discriminação é muito sugestivo, olha. Em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Então tá aqui, ó, discriminação. Se eu pratico, se eu constranjo alguém, mediante violência ou grave ameaça, tá? Em razão de discriminação racial ou religiosa, eu pratico a tortura discriminação, beleza? Tortura omissiva ou tortura imprópria. E aí, galera, aquela que a gente acabou de ver aqui, que eu acabei de apontar na alternativa E, né? Quando ele diz que qualquer pessoa que se omita, que é a hipótese de tortura omissiva. Não, galera, essa hipótese de tortura, como eu disse, ela só pode ser praticada em face dessas condutas quando a gente tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Então, se você tinha o dever de evitar ou de apurar o crime de tortura, a gente vai ver uma questão como essa lá na frente, e você se omite diante dessa conduta, então você responde por tortura omissiva ou tortura imprópria, tá? Não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime. E por que essa classificação é importante? Porque a tortura omissiva, galera, é a única hipótese do crime de tortura que é punida com detenção. Tortura omissiva é por detenção. Tortura omissão, detenção. Tortura omissão, detenção, tá, galera? Então, essa é a única hipótese de todos os crimes de tortura do Código da Lei 9.455 que é punida com detenção. E aí, galera, fica fácil, porque como nós temos várias hipóteses de tortura, e aí nós temos a tortura omissiva, e aí se o examinador diz assim, aquele que se omite diante dessas condutas, quando tinha o dever de praticá-las, de evitá-las ou apurar o crime, responde nas mesmas penas ou nos mesmos termos daquele que pratica a tortura. Errado, porque todas as demais hipóteses de tortura são de reclusão. É uma coisa muito mais fechada, muito mais grave, muito mais difícil, muito mais dura a pena. E a tortura omissão é detenção. Se é detenção, é mais leve. Se é mais leve, não é nos mesmos termos. Pronto. Não tem como errar a questão.
Beleza, galera? Então, tortura ou omissão é detenção de 1 a 4 anos, se eu não estiver enganado. Tortura ou omissão de 1 a 4 anos. Exatamente, tá, galera? Tortura castigo. Olha só como é sugestivo. Submeter alguém. Mais uma vez, exige-se aqui uma condição especial do agente. Veja só. Sob sua guarda, poder ou autoridade. Quem pode praticar tortura castigo? Qualquer pessoa? Não. A pessoa que tem alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso, grave essa palavra, intenso. Eu já vi uma questão falando que ele era de estilo certo e errado, que a pessoa que tinha alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, por meio de violência ou grave ameaça, submeteu a outra a leve sofrimento físico ou mental. E aí dizia se era crime de tortura ou não. A lei expressamente diz que o sofrimento tem que ser intenso, tá? Não é estilo da VUNESP fazer esse tipo de cobrança, mas fique esperto nessas palavrinhas aqui, tá? Há intenso sofrimento físico ou mental, tá? Não precisa ser apenas físico. Existe também a possibilidade de ser um sofrimento mental, que é aquilo que a gente chama de tortura limpa, né, galera? Não deixa vestígio físico, não deixa hematoma, não deixa lesão, não deixa marca, não deixa nada. É apenas a tortura mental, psicológica, tá? E aí diz que a tortura castigo está na conduta de alguém submeter a outra pessoa, né? Uma pessoa que está sob sua guarda, poder ou autoridade. É necessário que seja com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Olha só, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, tortura, castigo para aplicar castigo pessoal. Acho que, entende, colocar, ficou vermelho porque é amarelo com rosa. Então tá aqui, ó, tortura, castigo, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, tá? Então, é um crime próprio, tá? Não é um crime comum. Não é qualquer pessoa, só a pessoa que tem a guarda, o poder ou a autoridade sobre aquela pode praticar esse tipo de crime, tá? Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então é uma outra hipótese de crime próprio. Só temos duas hipóteses de crime próprio na lei de tortura. A tortura omissiva, que é a tortura omissão, punida com detenção. Tortura omissiva, tortura omissão, punida com detenção. E a tortura castigo, que é aquele que tem sob sua guarda, poder ou autoridade alguém, e por meio de violência ou grave ameaça, submete essa pessoa a intenso sofrimento físico ou mental, como forma, né, veja só, o especial fim de agir, ela age para poder, de alguma forma, aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo, tá, aquele que está sob sua guarda. E, finalmente, nós temos a tortura pela tortura, né, que é o crime de tortura equiparado, eu mostrei lá para você. Quando a lei diz, na mesma pena incorre, é um crime comum. Quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato, foi aquela que nós vimos, né? Não prevista em lei ou não resultante de medida legal, tá? Que é a chamada tortura pela tortura, apenas a tortura comum, né? É a tortura comum. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na mesma, parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Beleza, galera? Eu gastei um tempinho nessa classificação aqui, que eu acho que vai ser muito importante na hora de resolver as demais questões, tá? A gente vai resolvendo e eu já vou falando, ó, lembra lá de tal hipótese. Só deixar aqui um ponto importante, não existe pena de multa na lei de tortura, tá? Então, se você encontrar uma alternativa lá que diz ele estará sujeito a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Você pode não saber a pena, galera. Falou multa, você já pode riscar, tá bom? Não tem multa, não tem previsão de multa no crime de tortura. Beleza? Então vamos lá, continuar. Nós estamos na questão de número 3, galera. Tá? Eu gastei esse tempo aqui para poder ajudar a clarificar aí a sua mente na hora de resolver. Beleza, galera? Tá aqui, ó. Submeter alguém, gabarito letra A, né? Eu já tinha colocado lá. Um crime próprio, tortura, submeter alguém, tá? É a tortura chamada tortura castigo. Nós acabamos de ver isso, tá? Reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Muito bem, galera. Questão de número 4. Questão de número 4. Quanto à legislação a respeito do crime de tortura, assinale a opção correta. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, mas não a interdição de seu exercício. B. Não se aplica a lei de tortura se o fato definido como crime de tortura resultar a morte da vítima. C.
O condenado por crime previsto na lei de tortura inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou fechado, vedado o cumprimento da pena no regime inicial aberto. D. Aquele que se omite em face da conduta tipificada como crime de tortura, tendo o dever de evitá-la ou apurá-la, é punido com as mesmas penas do autor do crime de tortura. E E. Pratica crime de tortura a autoridade policial que constrange alguém mediante emprego de grave ameaça e causando-lhe sofrimento mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, nos termos da lei de tortura, qual das alternativas apresenta uma redação correta? Vamos lá, galera, vamos lá, tá? Gabarito da nossa questão, gabarito letra E, tá? Essa aqui foi muito bem redigida, a alternativa, e ela realmente não limita, né, as hipóteses de tortura dentro de um inciso só ali do primeiro. Ela vai trazer ali algumas possibilidades, mas eu já comento ela. Galera, letra A, o erro da A. A condenação por crime de tortura acarreta a perda do cargo, da função, emprego público. Quando ela diz que não é interdição, a gente sabe que está errado, tá? A tortura, ela, como efeito extrapenal da condenação, traz a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada, né? Então, automaticamente, nós teremos a interdição para o exercício da função pública, beleza? A alternativa B diz a seguinte, ó: não se aplica a lei de tortura se o fato definido como crime resultar a morte da vítima. Eu não falei sobre isso ainda, mas eu vou falar, tá bom? Nós temos no crime de tortura algumas espécies de aumento de pena e algumas espécies de qualificadora de pena, tá? E entre elas, as qualificadoras, nós temos o resultado morte, a título préter doloso, por culpa, tá? Então, o que acontece? Quando eu trouxer lá as previsões legais para o aumento de pena, você não vai ver resultar a morte da vítima, e lá você vai conseguir diferenciar. Por mais que você não soubesse o que as hipóteses de tortura qualificada, se você souber aumento e o examinador disser que, por exemplo, a morte da vítima seria a causa de aumento, você conseguiria resolver por eliminação, beleza? Bom, a C diz o seguinte: o condenado por crime previsto na lei de tortura inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou fechado. Não tem essa proibição nós já vimos lá o pensamento consolidado do STF e do STJ. Não é obrigatório iniciar em regime fechado não, tá, galera? Pode iniciar em regime diverso, tá? Isso aí pacificado lá na doutrina, no STF, no STJ, beleza? D. Aquele que se omite em face de conduta tipificada como crime de tortura, tendo o dever de evitá-la ou apurá-la, é punido com as mesmas penas do autor do crime de tortura. Veja, galera, eu falei exatamente isso na outra questão. A tortura omissão é punida com detenção. Se ela é punida com detenção, todas as demais são com reclusão. Então, aquele que se omite não tem como ser punido com as mesmas penas do autor do crime de tortura, porque o crime de tortura é punido com reclusão. Reclusão é uma coisa mais grave. Então, não é nos mesmos termos, não é nas mesmas penas, tá? A detenção é menor e é mais leve. Então, a tortura omissão é punida com detenção. Não tem como ser punida com as mesmas penas, tá? E aí, a alternativa E, corretíssima. Pratica crime de tortura a autoridade policial que constrange, mediante emprego de grave ameaça. É duas formas de praticar: mediante violência ou grave ameaça. Ele colocou grave ameaça, tá certo. Se tivesse colocado violência, tá certo. Se tivesse colocado as duas, tava certo, tá? Então veja, mediante emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental. É físico ou mental. Então qualquer uma das duas tá certa. Com o fim, a finalidade específica de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Gabarito letra E, corretíssimo. É aquilo que nós chamamos de tortura à prova, né? Eu trouxe lá as classificações, tá exatamente aqui, ó. A finalidade de obter informação, declaração ou confissão é a chamada tortura prova. Beleza? Muito bem, galera. Questão de número 5. Questão de número 5. Já estamos aqui caminhando para 50 minutos de aula. Realmente fica meio longo os vídeos, porque a gente tem que explicar devagarzinho, né? Para ver se
as pessoas conseguem aproveitar o máximo possível, beleza? Questão de número 5, galera. A respeito do crime de tortura, assinale a alternativa correta. A. Somente funcionários públicos ou particulares no exercício das atividades ligadas aos fins do Estado são sujeitos ativos do crime de tortura. B. Somente funcionários públicos no exercício das atividades podem ser sujeitos ativos do crime de tortura. C. O crime de tortura, como regra, é elaborado como crime comum, razão pela qual pode ser praticado por qualquer pessoa. D. No crime de tortura, o sujeito ativo pode ser a pessoa jurídica de direito público. E E. Somente o policial civil ou militar poderá ser sujeito ativo do crime de tortura. Nos termos da lei de tortura, qual das alternativas então traz uma redação correta? A, B, C, D ou E, galera? Galera, vejam só, toda aquela introdução que eu fiz no início do vídeo e a resolução das questões nas quais eu trouxe as classificações foram muito importantes, porque agora você chega numa questão como essa, é só passeio. Você vai eliminando ali, somente por funcionário público. Poxa, você já sabe que é um crime comum, tá? Então não tem como ser só por funcionário público. Existe crime próprio, né? Que exige uma condição especial. Agente público é uma condição de aumento de pena, tá? Mas não é uma condição necessária para ser praticado o crime de tortura, né? No plano nacional, o crime de tortura é um crime comum. Aqui você já mata a B somente por funcionário público, já está errado. A letra C, cara, como regra é exatamente isso, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, tá aqui o gabarito da questão. No crime de tortura, o sujeito ativo pode ser a pessoa jurídica, empresa, sem chance, né, galera? E somente o policial civil ou militar poderá ser sujeito ativo. Olha só, galera. Errado, né? Somente limitou aqui policial civil militar. Veja, você passeou na questão, resolveu a questão em menos de, 2 minutos, só com aquelas informações que a gente já tinha adquirido, beleza? Então tá aqui, mais uma vez eu ratificando aqui, né? Todas as modalidades do crime de tortura são crimes comuns, com exceção da tortura castigo, né? Que é aquela como forma de castigo, e a tortura omissão, naquela que o agente tinha um dever, né, de agir e de evitar, beleza? E aí, mais uma vez eu ressalto aqui, incorre na pena de detenção, tá? Tortura omissão de detenção, beleza? Tá aqui, as formas de tortura do artigo 1º, nós temos outras formas, mas está justamente aqui, constranger alguém com emprego de violência, né? Tortura comum, ele colocou lá. Tortura não precisa de uma condição especial do agente, causando-lhe sofrimento físico ou mental. 1. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão em terceira pessoa, tortura prova. B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tortura crime. C. Em razão de discriminação racial ou religiosa, tortura discriminação. Beleza, galera? Muito bem. Questão de número 6. Questão de número 6. Crime de tortura. Caio, delegado de polícia, percebe que na sala ao lado, Antônio, agente policial lotado em sua delegacia, submete Tício, preso em flagrante, a sofrimento físico mediante violência, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Caio nada faz para impedir tal conduta. Pode-se afirmar que Caio e Antônio cometeram as seguintes condutas, respectivamente. A. Caio será punido por sua omissão na forma da lei de tortura e Antônio não responderá por crime algum por ser seu subordinado. B. Caio não praticou crime algum e Antônio cometeu o crime de tortura. C. Caio responderá pelo crime de constrangimento ilegal em concurso de agentes com Antônio. D. Caio não praticou crime algum e Antônio responderá pelo crime de abuso de autoridade. E aí diz que Caio será punido por sua omissão na forma da lei de tortura e Antônio responderá pelo crime de tortura. Então, qual das alternativas, galera, traz a redação correta nos termos da lei 9.455 de 97?
Galera, questão boa, né? Pra gente poder testar o que a gente já aprendeu até aqui. E mais uma vez eu ressalto, olha que questão interessante. Para quem já sabe as classificações lá, para quem conseguiu memorizar alguma coisa daquilo, como a gente resolve de maneira bem tranquila, né? O Caio é delegado de polícia, veja só. E ele percebeu que na sala ao lado o Antônio, agente policial lotado em sua delegacia, estava submetendo o Tício a presa em flagrante, tá? Submetendo o Tício, deixa eu colocar de outra cor aqui. A gente vai fazendo isso com a questão, tá? A gente vai desenhando, vai grifando, vai marcando, tá? Para interpretar corretamente. Ele submeteu o Tício, preso em flagrante, a sofrimento físico mediante violência como forma de aplicar castigo pessoal. Olha só aqui. Tortura, castigo, certo? Crime próprio. Certinho. E veja que o Caio, que é o delegado de polícia, ele não fez nada para impedir que o Antônio continuasse a torturar o Tício. E aí a questão fala como eles devem ser punidos respectivamente. Ó, veja bem, galera. Ó. Você já sabe que tá errado. Antônio não responde por crime algum. O Antônio está torturando o Tício. A tortura castigo. Ele vai responder pela lei, pelo crime de tortura, tá? Então, a A já estaria errado. O Caio vai responder realmente para sua omissão. E o Antônio também vai ter que responder. B. Caio não praticou crime algum. O Caio é o delegado. Galera, o Caio se omitiu. Estava acontecendo na delegacia dele. Inclusive na sala ao lado. E ele se omite. Que tipo de crime que o Caio cometeu? Ele cometeu o crime de tortura ou omissão, galera. Claro que ele praticou o crime. Ele tinha o dever de apurar ou de evitar a conduta do Antônio e ele não fez nada. Beleza? A parte 2 está certa. C. Caio responderá pelo crime de constrangimento legal. De jeito nenhum, tá? O Caio, ele vai responder, o Caio delegado vai responder por tortura ou omissão, tá? Tá previsto lá no crime de tortura que ele deveria ter agido quando é possível e ele não agiu. Beleza? A alternativa D diz que Caio não praticou crime algum. Galera, olha só que tranquilo. Quando você já sabe as classificações, quando você já sabe os macetes, você chega uma questão dessa e é só correr pro abraço, galera. Já já eu já mostro aí. Mas é isso aí, ó. Caio não praticou crime algum e Antônio responderá pelo crime de abuso de autoridade. Antônio responderá por tortura. E aí, galera, entra justamente a questão. A alternativa aí. Caio será punido por sua omissão. Perfeito. Caio, delegado de polícia, tortura omissiva. E Antônio responderá pelo crime de tortura. Perfeito, crime de tortura, tortura castigo, que é a forma de aplicar castigo pessoal, um crime próprio, exatamente. Beleza, galera? O Caio, a penalidade do Caio vai ser detenção, né, porque é a omissão. E o Antônio responderá pelo crime de tortura, que é reclusão. Beleza? Daqui a pouco eu trago aqui algumas informações a respeito de penalidade. Eu não sou muito de gravar quantum de pena, eu não acho muito assim proveitoso, eu acho muito difícil, principalmente com tantas informações, tantas leis, mas no crime de tortura, como é um crime mais tranquilo, dá para trazer aí alguns macetes, beleza? Então tá aqui, ó. Antônio, agente policial, ele vai responder tortura, castigo, né? E o Caio, tortura, omissão. Olha que interessante, galera. As únicas duas formas de crime próprio na lei de tortura. Tortura, castigo, certo? Crime próprio. Tortura, omissão, crime próprio. Beleza, galera? Isso aí. Vamos lá. Questão de número 7. Ainda sobre a lei de tortura. Questão de número 7. Relativamente... Deixa eu ver se dá para aumentar aqui para ficar mais... Acho que eu fui aumentar e acabei diminuindo. Aqui. Relativamente ao crime de tortura, é correto, né? Eu sempre digo, toma cuidado com o comando da questão. Que às vezes você lê a questão, ela tá pedindo a errada, você tá na euforia, vê a primeira certa, fala, marca e perde a questão, tá? Então, relativamente ao crime de tortura, é correto afirmar que a pena do crime é aumentada quando A. O crime é cometido contra agente público. B. O crime é cometido por pessoa maior de 60 anos. C. O crime é cometido por agente público. D. O crime é cometido durante o repouso noturno. E E. A pessoa que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las se omite em face dessas condutas. Então, nos termos da lei de tortura, qual das alternativas apresenta uma causa de aumento de pena? A, B, C, D ou E, galera?
Galera, muito bem, eu trouxe essa questão para facilitar aí vocês a memorizarem as causas de aumento de pena, tá? No crime de tortura. Não são muitas, mas às vezes as pessoas acabam confundindo aumento e qualificadora. Então por isso eu vou apresentar as causas de aumento, como eu já falei anteriormente. Se chega uma questão perguntando se uma dessas hipóteses que a gente vai ver é qualificadora, você vai saber que não é. Mesmo se você não saiba as qualificadoras, você vai saber que é aumento, tá? Mas a gente também vai ver as qualificadoras aqui, beleza? Galera, gabaritando essa questão, tá aqui, tá? Se o crime de tortura ele for praticado por agente público, né? Então a penalidade da tortura ela vai ser aumentada de quanto, galera? 1/6 a 1/3, tá? De 1/6 a 1/3. Então, quando o sujeito ativo do crime de tortura é um agente público, isso é muito mais reprovável e, obviamente, isso vai trazer uma penalidade um pouco maior, tá? Então, vai ser aumentado até de 1/6 até 1/3. Douglas, como é que eu faço para gravar as demais hipóteses do crime de tortura? Você não consegue me dar algum jeito de eu gravar, alguma forma, alguma dica? Sim, claro que sim. Sabe qual que é a dica? A dica do gás, galera. A dica do gás. A dica do gás, galera. Quem quer saber as causas de aumento do crime de tortura, é só pegar a dica do gás. Tá aqui, galera. Se for praticado contra deficiente, idoso, né, que é o maior de 60 anos, criança, se for praticado contra adolescente, contra gestante, contra agente público e também mediante sequestro, galera. Então aumentaremos a pena de 1/6 a 1/3. A dica do gás, tá aqui, galera. A dica no aumento. A dica, essa é a dica para você saber quando o crime de tortura ele vai ser aumentado de 1/6 a 1/3 de acordo com a lei. A dica do gás, tá? Deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, agente público e mediante sequestro, tá? Então, se for praticado contra deficiente, galera, contra deficiente, não é por deficiente, não. A única condição aqui de ação é aqui, ó. Se for praticado por agente público ou mediante sequestro, tá? Agora, se for praticado contra gestante, contra adolescente, contra criança, contra idoso, contra deficiente, são causas de pessoas mais vulneráveis, né, galera? Gestante, adolescente, são pessoas, tirando o deficiente aqui, que é o deficiente mesmo, idoso, criança, adolescente, são pessoas com mobilidade reduzida, né? Às vezes, por exemplo, a gestante, o adolescente é mais vulnerável, a criança é mais vulnerável, o idoso também. Beleza? Então, a dica no crime de tortura, para saber o aumento, galera, de 1/6 a 1/3 é a dica do gás, tá? Tem gente que fala assim, eu pego 1/6 e levo 1/3, né? Eu rezo 1/3, alguma coisa assim. Mas é de 1/6 a 1/3 no caso da dica do gás, galera. Por que é importante essa memorização? Porque existem algumas hipóteses que o crime de tortura será qualificado. E essas hipóteses, elas estão mais abaixo, eu já vou mostrar. Mas, por exemplo, se o crime de tortura for praticado mediante lesão gravíssima, lesão grave ou morte, a pena será quantificada, né? O crime será qualificado. Então, são 3 as hipóteses. Tortura, deixa eu ver se eu consigo colocar, um comentário. Lesão grave, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para mostrar. Lesão grave, lesão gravíssima e morte. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês, beleza? Então deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. São 3 hipóteses que o crime de tortura ele vai ter a pena qualificada, né? Lesão grave, ele vai ser praticado na modalidade qualificada. Lesão gravíssima e morte. Por exemplo, mesmo se você não soubesse as qualificadoras, se o examinador trouxesse uma questão e dissesse assim, o crime de tortura tem a pena aumentada de 1/6 a 1/3 se ele for praticado mediante, aí tá lá, lesão grave. Galera, se você lembrar da dica do gás, não tem L aqui, tá vendo? Não tem lesão, não tem morte. Então você saberia, mesmo se você não soubesse as qualificadoras, que não era uma causa de aumento de pena. E o inverso também. Se, por exemplo, ele dissesse assim, o fato de o crime ter sido praticado contra deficiente torna o crime de tortura qualificado. Você vai lembrar da dica do gás e vai falar, poxa, deficiente é aumento, não é qualificadora, tá? Então, galera, eu acho que essa dica do gás aqui ela é muito importante.
E tem gente que acaba confundindo, galera, qualificadora com aumento de pena. E eu vou tentar explicar para vocês rapidamente qual que é a diferença. Quando a gente tem um aumento de pena, o próprio nome já diz, a pena prevista ela é aumentada em cima de alguma coisa, um sexto, um terço, ao dobro, a metade. O crime, a pena do crime, ela não é modificada, ela é majorada, ela é aumentada. Então, por exemplo, o crime de tortura, como regra, vejam só, ele é um crime de reclusão de 2 a 8 anos, algumas modalidades, beleza. Se a gente vai aumentar nos casos previstos lá na lei, praticado contra por agente público, contra deficiente, idoso, criança, se for aumentado de um sexto a um terço, vai ser aumentado em cima dessa pena base. Então, pena de reclusão de 2 a 8 anos, mais um sexto até um terço, tá? Se for majorado é isso. A gente não modifica o quantum da pena, a gente majora, a gente aumenta essa penalidade, mas sem modificar a pena base. Já no crime qualificado, galera, é justamente diferente, né? É justamente o contrário. A qualificadora, ela vai mudar o quantum de pena, ela vai modificar o quantum de pena. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, tortura praticada com resultado de lesão grave. Aí o que a lei vai dizer? Veja, é pena de reclusão de 2 a 8 anos como regra, correto? Então tá aqui, ó. Como regra, de 2 a 8 anos. Se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Olha a diferença, galera. Como regra, de 2 a 8 anos. Mas se for qualificado, a pena mudou, tá vendo? Agora é pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se for morte, é reclusão de 8 a 16 anos. Então, a própria penalidade, o próprio quantum de pena é modificado, tá? Às vezes é um crime de detenção e se torna um crime de reclusão. Tá? Às vezes é de reclusão e a pena de reclusão muda, ela vai aumentar o 3, 4, 5%, sei lá. A pena de reclusão era de 2 a 8 anos, agora é de 4 a 10 anos. Ficou mais grave, entendeu? Então, no crime de reclusão, no crime qualificado, quando o crime é qualificado, o quantum de pena muda. E quando o crime é majorado, a majorante ela incide em cima da própria pena, tá? Não tem nenhum tipo de modificação em cima da pena, não. Beleza? Eu falei pra vocês que eu vou apresentar depois umas informações a respeito das penalidades do crime de tortura, tá? Que eu falei que eu não acho que são muito importantes de serem gravadas, mas como é um crime, eu não me preocupo muito com gravar quantum de pena, mas eu acho que como o crime de tortura é um crime pequeno, dá pra trazer algumas informações, beleza? Vamos lá, galera. Questão de número 8. Questão de número 8, galera. O agente público que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pratica o delito de a. Tortura com aumento de pena, b. Tortura qualificada, c. Tortura comum, d. Tortura culposa e e. Tortura punida com detenção. Então, de acordo com a lei de tortura, o agente que submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, tal, com emprego de violência, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, que tipo de crime, espécie de tortura ele pratica. Muito bem, galera, muito bem. Vamos lá. Essa questão aqui, eu não vou dar o gabarito primeiro. Vamos ler junto a redação da questão e a gente vai ticando algumas coisas, marcando algumas coisas que podem nos ajudar, nos direcionar a responder a questão correta. Então, o agente público, eu já paro aqui, Douglas. Eu paro aqui porque quando ele fala agente público, eu me lembro que na dica do gás, quando o crime é praticado por agente público, o crime é aumentado de 1/6 a 1/3, né? De 1/6 a 1/3. Então eu já sei que é uma hipótese de tortura majorada ou tortura com aumento. E aí, Douglas, eu já olhei aqui nas alternativas e eu vi que existe a alternativa A, tortura com aumento de pena. Então eu acho que é essa, não tem como não ser, tá? Então deixa ela aqui já e vamos examinar as demais, tá? Mas você vê como o início da questão já ajuda você a resolver ela, beleza? Mas vamos continuar, galera, vamos lá.
Bom, que submeter alguém sob sua guarda, olha só, sob sua guarda, poder ou autoridade. A gente está falando aqui daquela espécie de tortura chamada tortura-castigo, olha só, como forma de aplicar castigo pessoal. Ou seja, é uma forma de tortura própria, é um crime próprio. Só quem tem a guarda, o poder ou a autoridade pode cometer esse crime como forma de aplicar castigo pessoal. Então, é uma tortura própria. Logo, se eu olhar nas alternativas aqui, eu vi que tem uma ideia de tortura comum. Galera, não pode ser tortura comum, é um crime próprio. Então, é uma tortura própria. Galera, tortura punida com detenção. Só existe uma tortura punida com detenção. Tortura omissão punida com detenção. Não é hipótese de tortura omissão. Então, não pode ser detenção, certo? Beleza, galera. E aí ele diz que o crime foi praticado como forma de aplicar castigo pessoal, tal. Veja só, galera. Tortura culposa. Alternativa D diz tortura culposa. Não existe tortura culposa, tá? O crime de tortura só pode ser praticado a título doloso. E não é apenas um dolo genérico, né, galera? A própria lei traz a previsão de ser um dolo específico. Tem que buscar uma finalidade, olha só. Com o fim de, tá vendo? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de, para provocar em razão de, vejam só, com emprego de violência, como forma de, veja que há sempre ali um dolo específico, uma finalidade a ser alcançada. Então, não existe tortura culposa, tá? A tortura sempre será um crime doloso e a título de dolo específico. E aí, galera, mais uma vez, a gente já sabe que a alternativa A é a correta. A alternativa B diz que a tortura praticada por agente público será qualificada, e a gente sabe que não, né? Lembrou da dica do gás, a gente saberia, não sei, vamos supor que eu não soubesse as hipóteses de tortura qualificada. Beleza, eu não sei as hipóteses de tortura qualificada, mas eu sei que agente público é causa de aumento de pena, tá? Então, não tem como ser tortura qualificada, galera. Beleza? Muito bem, é isso aí. A questão número 8 já resolvemos. Vamos para a questão número 9. Tá aqui, galera, ó. Acho que foi aqui que eu coloquei, foi isso mesmo, tá? Vou trazer aqui as informações referentes às penalidades que eu falei, beleza? Galera, como regra, o crime de tortura, ele recebe uma punição de reclusão de 2 a 8 anos, tá aqui, ó. Tortura prova, tortura crime, tortura racial, tortura religiosa, tortura castigo, tortura preso. Quais são as diferenças, Douglas? O crime de tortura omissiva, né? Que ele vai ser praticado por omissão. Tortura omissão vai ser punido com detenção. E aí a penalidade é bem mais leve, tá? É detenção de 1 a 4 anos. Se você quiser trocar, como eu sempre faço, você pode colocar aqui no lugar do I o 1 e no lugar do T o 4, tá? E aí o nosso cérebro, ao ler a redação com o número, ele acaba memorizando, tá? A penalidade, o tempo de punição. A gente acaba fazendo algumas associações. Eu fiz isso aqui embaixo, vou mostrar para você, ó. Penalidade da tortura qualificada, né? Então, ó, resulta lesão corporal grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos, né? Então tá aqui, ó. Eu fiz isso daqui para memorizar. Toda vez que eu lembrar do resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a minha mente vai me condicionar. Ao invés de ver o S, eu vou ver o 4 aqui. E ao invés de ver o CO aqui, eu vou ver o 10. A gente acaba lendo os números como se fossem as próprias letras. É uma maneira muito eficiente de memorizar a pena, tá? Eu não sou muito chegado, mais uma vez eu falo, mas tá uma dica aí para vocês, tá? Então, são as espécies, né, de tortura qualificada. Eu falei lá sobre os aumentos e só existem, né, 3 espécies de tortura qualificada: lesão grave, lesão gravíssima e morte, tá? E no caso de morte, se resulta a morte, que é bem mais grave, né, de 8 a 16 anos. Então, beleza, galera, ó. Torturas normais, de 2 a 8 anos, como regra. Tortura omissão vai ser detenção, de 1 a 4 anos. Beleza? Tortura qualificada pelo resultado grave ou gravíssimo, reclusão de 4 a 10 anos. E se resulta a morte, de 8 a 16 anos. Beleza, galera? Acho que essa é uma informação assim, bastante importante para quem está com dificuldade de
de memorizar as penalidades, né, previstas. Beleza, galera? Vejam só, aqui ó, omissão é detenção de 1 a 4 anos e a tortura qualificada, lesão grave ou gravíssima, deixa eu até deixar aqui, acho que de outra cor para tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Lesão grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos e se resulta a morte, de 8 a 16 anos. Beleza, galera? Muito bem. Eu falei lá das classificações justamente por isso também, né? Quando a gente sabe as classificações, a gente vai lembrar da tortura omissão, vai lembrar que é detenção e vai lembrar da tortura qualificada, beleza? Muito bem, galera. Questão de número 9, a nossa antepenúltima questão. Já estamos com 1h15, eu vou acelerar o passo aqui para poder o vídeo não ficar muito longo, beleza? Como se já não estivesse. Questão de número 9, galera. Se com o objetivo de obter confissão, determinado agente policial, ou determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça, constrange pessoa presa, causando-lhe sofrimento físico, sofrimento psicológico, perdão. A. Se a vítima for adolescente, o crime será qualificado. B. Restará configurada uma causa de aumento de pena. C. A critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo. D. Provado o fato, a pena será de detenção. E E. Quem presenciar o crime e se omitir, incorrerá na mesma pena do agente, tá? Então, se com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça, constranger a pessoa, causando-lhe sofrimento físico, qual das alternativas apresenta uma redação correta? A, B, C, D ou E, galera? Vamos lá, galera. Vamos lá. Já estamos encerrando. Eu vou resolver essa questão com vocês. Acho que antes de apontar a questão correta, vamos olhar aqui as demais alternativas, tá? Vamos lá. A. Se a vítima for adolescente, o crime será qualificado. De jeito nenhum, galera. A dica do gás, tá? Se você estiver confundindo qualificadora com aumento, lembra da dica do gás, tá? O adolescente é causa de aumento de 1/6 até 1/3, tá? Então não é qualificadora. Qualificadora só resulta lesão grave, gravíssima, não é lesão leve, tá? Grave, gravíssima e morte. Restará configurada uma causa de aumento de pena. Perfeito, galera. Perfeito. C. A critério do juiz, a condenação, a critério do juiz, coisa nenhuma. Automaticamente, tá? Deixa eu coloquei aqui. A condenação acarreta a perda do cargo automaticamente, não precisa de nenhum tipo de motivação. É justamente diferente do abuso de autoridade, porque no abuso de autoridade é necessário a reincidência específica no crime de abuso, tá? E a condenação não é automática, precisa ser motivada. Mas no crime de tortura, de jeito nenhum, tá? A condenação acarreta a perda do cargo automaticamente e a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. E não é a critério do juiz, não. A lei já prevê expressamente, tá? Não tem essa de critério do juiz, não. Provado o fato, a pena será de detenção. Galera, detenção só tortura ou omissão. Vocês viram omissão aqui, alguma coisa desse tipo? Não, então não tem como ser detenção, tá? E aí diz que quem presenciar o crime e se omitir incorre na mesma pena. Bom, se não é omissão, não é tortura comum. Se é omissão, não é tortura comum. Então, se a pessoa comete o crime ao se omitir, é um crime próprio, ela vai incorrer na pena de detenção. E todas as demais modalidades são reclusão. Então, não tem como ele incorrer na mesma pena do agente que tortura. Beleza, galera? Vou acelerar o passo aqui. Aqui, ó, mostrando para vocês. A tortura é um crime comum, tal. Constitui aqui a modalidade de crime que ele praticou, né? Tortura à prova. E aumenta-se de 1/6 até 1/3 se o crime é praticado por agente público. Galera, essa questão número 10 é uma questão muito boa. Eu vou deixar ela pro final, tá? Eu vou pular ela aqui de jeito que vocês não consigam ver. Deixa eu ver. Isso, galera. Questão número 11. Daqui a pouco eu volto lá naquela questão 10. Aquela questão é polêmica. E eu trouxe ela para fechar com chave de ouro. Beleza? A gente já volta lá para ela. Vou ler essa questão 11 aqui rapidinho. Pra gente resolver ir lá para ela. Fechou? Durante uma investigação, um suspeito foi constrangido por policiais com emprego de violência ou grave ameaça.
o que lhe causou sofrimento físico e mental, tudo com o fim de se obter informação, declaração ou confissão acerca de fatos apurados no inquérito policial em trâmite. Devidamente apurados e comprovados os fatos, os policiais foram identificados e denunciados pelo Ministério Público. Obviamente, denunciados pelo Ministério Público, que é uma ação pública incondicionada, tá? Para você lembrar. Considerando apenas os fatos narrados e a legislação vigente, assinale a alternativa correta. Galera, eu vou acelerar aqui e já vou apontando os erros das alternativas, tá? Beleza? Caso os policiais sejam condenados pela prática de crime de tortura, nos termos da Lei 9.455 de 97, a condenação acarretará a perda do cargo, da função do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Corretíssimo, tá, galera? A gente já cansou de ver isso aí nas questões. É exatamente o que a lei diz. E isso vai ser de maneira automática, tá? Não precisa motivar, não é a critério de juiz nem de ninguém. B. A lei penal não prevê nenhum tipo de punição para aquele que se omite. Apareceu orite aqui, né? De jeito nenhum, tá, galera? Ela prevê, sim, detenção de 1 a 4 anos pela modalidade de tortura ou omissão. Beleza? C. O crime de tortura é inafiançável, é insuscetível de graça ou anistia, devendo o juiz impor sempre, olha só, sempre o regime inicial fechado. De jeito nenhum, tá? Já falei aqui, STJ e STF já está consolidado, não é necessário, não é obrigatório o início em regime fechado. D. A lei tal, né, 9.455 de 97, não prevê qualquer causa de aumento de pena. Pelo amor de Deus, né, galera? Se o réu for ser agente público, é justamente a dica do gás, tá? Se ele for agente público, aumenta de 1/6 a 1/3. E aí diz que a prática de tortura com o fim de se obter informação, declaração ou confissão quanto aos fatos apurados em inquérito não encontra tipificação. Oxi, claro que encontra, galera. É a tortura à prova, né? Ele faz isso para conseguir uma confissão. Tá aqui, ó. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão. É a modalidade que a gente chama de tortura à prova. Tá aqui, ó. Tá? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Beleza? Então, tá aqui gabarito da nossa questão 11. Eu fiz isso assim para poder adiantar logo, tá? Gabarito que a gente vai gastar um tempinho a mais na outra questão. Então, gabarito letra A, artigo 1, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo público, do emprego público, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então aí eu trouxe aqui um macetezinho para você não esquecer. A tortura, o efeito da condenação na tortura é automático, é o totô. Sabe quem é o totô, galera? O totô é o pai de um colega meu, a gente chama ele de totô. Então quando eu vejo o totô, eu lembro que a tortura é automática, né? A tortura é automática, beleza? Não precisa motivar, não precisa o juiz motivar, tá lá já expressamente previsto, é automática, tá? E a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Beleza? Vocês não vão esquecer do totô nunca mais. Eu vou subir rapidinho para mim não acabar mostrando o gabarito para vocês. Isso mesmo, vamos lá para a questão número 10. Vou descer devagarzinho para não acabar mostrando o gabarito e a gente perder a questão. Já resolvemos a 6, a 7. Vamos lá, a 8. A 9. Agora eu vou descer devagarzinho. Isso aí, galera, vamos lá. Questão de número 10, né? Eu deixei por último. A gente vai fechar essa questão aqui, vai fechar o estudo sobre a lei de tortura com essa questão de número 10. Beleza? Vamos gastar um tempinho a mais nela, só um minuto. Galera, vamos lá então. Vamos resolver essa questão aqui, questão de número 10 que eu deixei pro final. Como eu disse, ela é uma questão da CESP, né? De certo e errado. A CESP aplicou essa questão no concurso da Guarda Municipal, mas eu não lembro de qual guarda que foi. E o que acontece? Essa questão, ela teve o gabarito dela alterado, tá? A CESP tinha dado como gabarito, era uma questão de certo e errado, eu acho que ela tinha dado como errado, e depois ela deu como certo. Ela tinha dado uma dessas alternativas que eu coloquei aqui, eu adaptei a questão para certo e errado, para múltiplas escolhas, mas aí, quando eu tiver na alternativa que a CESP deu como correta, eu vou dizer por que ela mudou e por que ela mudou de maneira muito correta. Fechou? Vamos lá, galera, vamos ler a questão devagarzinho, tá? 5 guardas municipais em serviço foram desacatados por 2 menores. Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. 2 dos guardas conduziram o menor apreendido para um local isolado, imobilizaram-no, espancaram-no e ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos, os quais causaram lesões leves.
os outros 3 guardas deram cobertura. Nessa situação, o que o examinador queria saber? A título do Código Penal, da Lei de Tortura, como esses outros 3 guardas deveriam responder diante do ocorrido, né, do narrado aqui na situação fática. E aí a alternativa A dizia que eles devem responder por tortura comum, com aumento de pena. A alternativa B diz que eles deveriam responder por tortura omissão, com aumento de pena. A alternativa C diz que eles devem responder por tortura qualificada. A alternativa D diz que eles devem responder por tortura comum, sem aumento de pena. E a alternativa E diz que eles não responderão por crime, já que eles não participaram ativamente da tortura, tá? E o que acontece, galera? Vou dar aqui o gabarito para vocês, tá? Vamos examinar a questão e aí a gente vai eliminando as alternativas. 5 guardas municipais, tá? Então aqui nós temos 5 guardas municipais. Vou colocar de amarelo aqui. Em serviço foram desacatados por 2 menores, tal. Um dos menores fugiu, eles foram desacatados, tá? Desacato é crime, para quem não sabe. Beleza? Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. 2 dos guardas conduziram o menor apreendido para um local isolado. Imobilizaram-no, espancaram e ameaçaram-no, tá? Nós temos aqui o crime de tortura praticado na sua forma física e na sua forma psicológica, tá? Além de submetê-los a choques elétricos. Aqui ainda fica muito mais claro, tá? A tortura física. E, diante disso, eles sofreram lesões de natureza leve. Os outros 3 guardas deram cobertura nessa situação, tá? Primeira coisa, galera. Nós temos guardas municipais, tá? Portanto, agentes públicos, praticando um crime de tortura. Quando a gente tem um agente público praticando um crime de tortura, a gente lembra da dica do gás, tá? Então, vai ser aumentado de 1/6 a 1/3, caso o crime seja praticado por agente público, beleza? Então, é um crime de tortura com aumento de pena, tá? Nós temos aqui a letra A, daqui a pouco a gente já assinala ela, beleza? Outra coisa, galera, o examinador diz que eles foram espancados, ameaçados, né? Violência, tortura psicológica e física, e que foi causado, por causa desses choques elétricos, lesões leves. E aí na alternativa C nós temos aqui, responderão por tortura qualificada. Galera, não tem como ser tortura qualificada, porque a tortura qualificada, ela só ocorre quando nós estivermos diante de um resultado lesão grave, gravíssima ou morte, tá? Então, lesão grave não é causa de qualificação do crime de tortura, beleza? Por isso a alternativa C não teria como ser a correta, beleza? Como a alternativa D diz que eles responderão por tortura comum sem aumento de pena, ela está errada, porque o fato dele ser agente público torna o crime majorado, né? Aumentado de 1/6 a 1/3. Mesmo se eles não fossem agentes públicos, se fosse um crime praticado por qualquer pessoa, o fato de eles serem menores, apreendidos, menor criança, menor adolescente, né? No caso apreendido, adolescente apreendido. Então nós teríamos uma das hipóteses da dica do gás, né? Adolescente. Isso geraria um aumento de pena também sobre aquele que praticou o crime de tortura, tá? Então de qualquer forma seria um crime majorado. Seria um crime com aumento de pena de 1/6 a 1/3. Aí, galera, o gabarito da nossa questão responderão por tortura comum com aumento de pena, tá? Gabarito letra A, alternativa correta. E aí sobrou 2 alternativas para nós, galera. Primeira coisa, os guardas municipais, eu vou responder a B e depois a gente vai saber porque que a E está errada também, tá? A CESP tinha dado como redação correta, como gabarito correto, que esses guardas eles tinham que responder por tortura a título de omissão, tá? Eles não colocaram aqui aumento de pena, eu coloquei, tá? Beleza? Porque eu adaptei a questão. E aí a CESP tinha dado que eles tinham que responder por crime de tortura na forma omissiva. E ela trocou o gabarito, dizendo que estava errado. E tá certo que tá errado, galera. Realmente tá certo que tá errado. Por quê? De acordo com o crime de tortura, vamos lá. Crime de tortura. A gente viu aqui a forma de tortura omissão. Vou mostrar ela aqui, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las vai responder por crime na forma omissiva, não é isso? Então aquele que tinha o dever, tá aqui, ó. Aquele que se omite, deixa eu apagar. Que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Beleza. Os guardas tinham realmente o dever de evitar ou apurar a conduta criminosa. Esses 3 guardas, né? Eles tinham realmente o dever de evitar ou de apurar a conduta criminosa. Beleza? Mas vejam só o que a questão diz. Que enquanto os outros 2 guardas conduziram o menor, espancavam, davam choques elétricos,
os outros 3 guardas, eles davam cobertura para que esses outros 2 guardas pudessem torturar o menor. Logo, galera, como pode ser um crime de omissão se os guardas estão dando cobertura para tornar seguro o resultado do crime? Tá? Porque a omissão é a não ação, né? Então eu não ajo, eu simplesmente negligencio a situação. Teria sido, por exemplo, crime de tortura ou omissão se esses 3 guardas tivessem, por exemplo, negligenciado a atitude dos outros 2, ignorando que eles estavam espancando, ou se os outros 3 guardas tivessem ido embora da cena do crime sem nada a fazer. Aí beleza, nós teríamos uma hipótese de tortura omissiva, porque realmente eles tinham por obrigação legal, não é isso que diz aqui, ó. Eles tinham o dever de evitar ou apurar a conduta, beleza? Então, se eles não evitaram e também foram embora e não denunciaram, não fizeram nada, beleza, eles teriam respondido a título de tortura omissiva. Mas a redação da questão diz que enquanto esses 2 guardas espancavam, os 3 outros guardas davam cobertura para que eles pudessem espancar. E aí eu te pergunto, dar cobertura para alguém praticar um crime é conduta omissiva? Claro que não, galera, claro que não. Quando eu estou dando cobertura para que uma pessoa pratique crime, eu estou incorrendo em crime em coautoria com ela. Ou seja, eu sou um coautor do crime, eu estou, de alguma forma, ajudando ela a praticar aquele crime. Tá? Então eu não consigo responder a título de omissão. Por quê? Porque embora eu não seja o autor praticando o núcleo penal do tipo previsto, eu estou em coautoria com você. Eu estou em coautoria, estou colaborando, tá? Eu estou colaborando para que você possa praticar o crime. E o Código Penal, no seu artigo 29, o que ele vai dizer, galera? Ele vai dizer isso aqui, ó. Artigo 29, tá? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Perfeito, galera. O que significa incide nas penas a ela na medida da sua culpabilidade? Responde pelo mesmo crime que o agente praticou, no caso na coautoria, na medida da sua culpabilidade, tá? Então, os outros 3 guardas, eles estão concorrendo para a prática do crime, tá? Logo, eles têm que responder em concurso de agente na medida da sua culpabilidade. Como eu falei, se os guardas, por exemplo, tivessem menosprezado aquela situação, tivessem uma atitude de fingir que nada estava acontecendo, beleza, eles estariam praticando tortura na forma omissiva. Mas não é isso, tá? Ali nós temos uma divisão de tarefas. 2 guardas vão torturar e 3 vão ficar vigiando para ver se ninguém chega, para ver se ninguém acaba percebendo o que eles estão fazendo. Então, a partir do momento que ali há um vínculo subjetivo entre eles, eles estão ali em coautoria. O vínculo subjetivo, ele pode ser antes ou durante a execução do crime. Se foi durante, não interessa. Eles estão aderindo à conduta do outro agente e concorrendo para a prática do crime. Por isso, quando eles vão ali, ficam vigiando o local como uma forma dos outros 2 agentes conseguirem sucesso na empreitada criminosa, que é torturar o menor, há um vínculo subjetivo entre eles como coautores com um fim específico de cometer tortura. Por isso, eles vão responder na medida da sua culpabilidade pelo próprio crime de tortura. Não é isso que o artigo 29 diz? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Beleza? Então, galera, por isso eles vão responder pelo crime de tortura com aumento de pena, tá? E não pela tortura omissiva. Beleza, galera? E eles também vão responder por crime, seja se fosse apenas uma omissão ou não, eles responderiam por crime, tá? De qualquer forma, eles responderiam por crime, seja por crime de tortura omissiva, ou seja por crime de tortura, por crime de omissão a título de omissão imprópria, que é o que eu coloquei aqui, tá? Mas a conduta dos agentes não é nenhuma omissão, galera. A conduta dos agentes aqui é uma prática em coautoria, tá? Então, eles estão ali em coautoria, por isso eles vão responder, todos eles, por crime de tortura na medida da sua culpabilidade. Beleza, galera? Então, no caso, a CESP trocou, vou até aqui dar para vocês o gabarito da CESP, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, a justificativa da banca. De fato, no caso apresentado, os 3 guardas que deram cobertura aos demais agentes torturadores devem ser responsabilizados como coautores pela prática omissiva própria, já que, embora não tenham realizado os elementares do tipo, contribuíram para a prática do delito de forma acessória. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu trouxe essa questão para que a gente pudesse ver exatamente, né,
como a lei é bastante exige muita interpretação, e eu espero, mais uma vez, galera, ter sido de grande valia, de grande ajuda aí na preparação de todos vocês, tá? Tá aqui, ó, as formas de tortura. Eu espero ter ajudado vocês na sua preparação. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, tá? Nós estaremos aqui para poder esclarecer dentro das nossas possibilidades as dúvidas de vocês. Mais uma vez eu reitero, faltam poucos dias para a prova, galera. Momento de a gente acelerar os estudos, tá? E chegar bem preparado para a prova, beleza? Que Deus abençoe todos vocês. Um bom estudo, uma boa semana aí para todos, uma ótima terça-feira. E precisando de qualquer coisa, galera, é só entrar em contato conosco. Valeu? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.